A maior mudança de todas é o que vou ensinar hoje. E de fato, a maior mudança de todas é a mudança que Deus faz em nós. Quantos podem dizer que, desde que receberam a Jesus Cristo, vocês mudaram? Quantos, como eu, ainda têm um caminho a percorrer? Amém? Quer saber? Nós estaremos sempre mudando até Jesus voltar para nos buscar. Então, se você ainda não está aperfeiçoado, não fique deprimido com isso. Paulo disse: eu estou prosseguindo em direção à marca da perfeição, mas eu ainda não cheguei lá. Mas uma coisa eu faço, e isso é importante, deixando ir o que ficou para trás, e ele quis dizer, deixando de lado cada erro que ele cometeu, seja há 20 anos atrás ou ontem à noite. Você não pode progredir se você se sentir culpado o tempo todo por cada pequeno erro que comete. Eu disse que você não pode prosseguir se estiver arrastando um saco de culpa com você o tempo todo. Jesus já pagou pelos nossos pecados, ele assumiu a culpa e a nossa condenação. Você se arrepende, então você confessa e deixa para trás. Então você prossegue em direção às coisas que estão à frente. Continuamos prosseguindo, seguimos prosseguindo para as coisas que estão adiante de nós. Ainda não cheguei lá? Dave e eu estamos casados há 46 anos, não, 56 anos. 56 anos. Mas acho que ele foi casado com pelo menos umas 20 mulheres diferentes, sabe? Porque eu continuo mudando o tempo todo e na hora que ele se acostuma com a nova versão de mim, então Deus vem e faz uma coisa nova na minha vida e ele tem que se acostumar com uma versão melhor de mim. Pobre Dave, ele queria se casar e ele tinha 26 anos. Ele estava pronto para se casar, ele orou para que Deus lhe desse uma esposa e ele disse que seja alguém que precise de ajuda. Cara, é melhor você ter cuidado com o que ora. Tivemos 50 encontros e nos casamos. Sempre digo que ele teve que se casar logo antes de descobrir o que estava levando. E depois de 3 semanas de casados, ele olhou para mim e disse: o que é de errado com você? Eu era uma bagunça. Eu parecia bem do lado de fora, mas estava bagunçada na minha alma. Quantos sabem que é sua alma que precisa ser curada? Mesmo depois que Jesus entra em seu espírito, quando nasce de novo, ele entra em seu espírito e assim tudo é aperfeiçoado lá. A Bíblia diz que você é santificado. Todas as coisas boas, todo o fruto do Espírito, tudo de bom está aí dentro de você. Você não fica esperando para receber, você já tem, está em você, todos repitam: eu tenho. Bem, se eu tenho, então por que não ajo conforme isso? Bem, o Espírito Santo tem que trabalhar esse processo dentro de nós, de levar o que está em nosso espírito para a nossa alma. Sua mente tem que ser renovada, você tem que mudar de mente, falaremos disso amanhã. E você não precisa de ajuda com a mente, não é mesmo? Você nunca teve problemas com seus pensamentos. Ok, você tem que mudar a forma de falar. Se você quiser ter o que Jesus morreu para dar a você, tem que mudar o jeito de falar, tem que aprender a dizer o que a palavra diz, não o que você sente, o que pensa. Então, à medida que a nossa alma é curada, que a nossa mente é renovada e nossa alma é curada e aprendemos a usar a nossa vontade para escolher a vontade de Deus, Deus nos deu livre-arbítrio. E sabe, algumas pessoas dizem: eu não acredito que existe o inferno, não acredito que um Deus amoroso te mandaria para o inferno. Bem, Deus não manda ninguém ir para o inferno. Eles é que escolhem ir para lá por não fazerem o que Ele manda fazer. E o inferno é real. E o céu é real. E o diabo é real. E os anjos são reais. E o mal é real. E o bem é real. E nós podemos escolher.
Eis que põe diante de ti a vida e a morte, escolha a vida, para que tu e teus descendentes, toda boa decisão que você toma afeta seus descendentes. E toda decisão ruim que você toma afeta os seus descendentes. Temos 4 filhos maravilhosos e 12 netos maravilhosos e 6 bisnetos maravilhosos. Mas todos estão servindo a Deus? Mas isso começou com as decisões que Dave e eu tomamos, e as decisões que Dave tomou começaram com as decisões que a mãe dele tomou. O seu pai, ele era um alcoólatra, mas a sua mãe era uma mulher santa. Então, sabe, mesmo que você seja casado com alguém que não está vivendo uma vida santa, se você viver uma vida santa na frente de seus filhos, você pode ter um efeito sobre eles. Amém? Qualquer que seja o tipo de bagunça que a última geração lhe deu, você não precisa passar para a próxima geração. Amém? Estamos sempre querendo ver milagres. Eu adoraria ver os cegos enxergando, ver os coxos andando. Sabe o que eu decidi? Eu acredito que o maior milagre de todos é você ver uma pessoa tão bagunçada ser completamente curada e restaurada pela graça de Deus. Nós vimos milagres o tempo todo e não aprendemos o suficiente com isso. Deixe-me dizer algo. Sabe, cada pequena mudança que Deus faz em você, você precisa reservar um tempo para celebrá-la em vez de lamentar sobre todas as coisas que ainda estão erradas com você. Agora, algumas das coisas que estavam erradas comigo. Aliás, faltou até papel para anotar, sabe? 2 Coríntios 5, verso 17, se alguém, estamos todos incluídos aqui, se alguém está em Cristo, ele é, não é ele será, ele é uma nova criação, uma nova criatura por completo. A velha condição moral e espiritual anterior já, não é vai, é já. Temos que prestar atenção a essas palavras. A Bíblia diz a você o que você é e quem você é. Mas você tem que acreditar. E a mensagem que eu quero que receba hoje é: você tem que crer antes de ver. E vou dizer isso várias vezes aqui hoje. E isso é muito difícil de entender porque no mundo aprendemos o oposto. Mas na economia de Deus, a maneira como Ele faz as coisas, você tem que acreditar no que Ele diz antes de ver isso em sua vida. Seja para você assim como você acredita. Então, você diz o que Deus diz, eu sou uma nova criação. O velho homem já morreu com Cristo, eu sou uma nova criatura, e o diabo vai sussurrar em seu ouvido. Então por que você age como idiota? Bem, porque eu tenho uma carne que ainda está sendo mudada. Veja, a razão pela qual sentimos uma guerra tão grande depois que nascemos de novo. Quem se lembra de coisas que fazia antes de ser salvo, que não te incomodavam em nada, e uma vez que recebeu Jesus, agora de repente você fica incomodado quando faz essas coisas? Isso é porque você é como duas pessoas. Você é um novo homem, mas ainda está arrastando o velho homem com você, e ele tem que ser, não se esqueça dessa palavra, crucificado. Acabei de escrever no livro e custei para terminá-lo. O título é E Quanto a Mim. E quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. Agora, isso é sobre morrer para si mesmo. Isso não é para covardes. Você não deve comprá-lo quando sair, se não estiver pronto.
Mas sabe, você tem tempo para se preparar, só sairá no outono. Ele vai sair no outono deste ano. Eu gostaria de poder escrever livros, como eu quero escrever e colocar títulos, sabe, do tipo Como Morrer para Si Mesmo e as pessoas ainda comprá-lo. Mas não, você tem. Eu coloquei quanto a mim e o meu editor me disse: sim, as pessoas, elas querem algo para si mesmas, querem saber sim, e quanto a mim? Então veja, elas vão pensar que é uma coisa, mas quando pegarem vão descobrir que é uma outra coisa. Eu tive que ficar esperta com essas coisas. Você não pode simplesmente dizer às pessoas morra para si mesmo. Essa não é uma mensagem muito popular, sabe? Então Dave orou por alguém que precisava de ajuda. E eu estava preocupado o tempo todo, eu era impaciente. Eu queria controlar tudo e ficava brava quando não conseguia o que queria, era egoísta. E quando eu estava escrevendo este livro, e quanto a mim, e morrendo para si mesmo, eu recebi algumas pequenas indicações de Deus. Por que você não faz um café para o Dave? Faça isso para o Dave, faça aquilo para o Dave. E ele ficou, uau, o que está acontecendo? Isso é ótimo. E eu tive que dizer a ele, eu estou escrevendo um livro sobre egoísmo. Estou tendo que viver isso, mas ficarei feliz quando terminar o livro. Ficarei feliz quando isso acabar.